Olá, bem-vindos, abençoado, com toda a sorte de bênçãos. Um abraço desse amigo que eu vou falar, o seu irmão em Cristo, J. Fernandes. Às vezes eu me identifico ainda como Bispo Fernandes, porque para a pessoa saber, me reconhecer, etc. Eu fiquei bastante tempo lá no sistema. É uma alegria estarmos aqui. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão me seguindo nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube e também no Facebook. Eu quero dizer que fica até no final desse vídeo, não tira conclusão precipitada e no final você tira suas conclusões. Esse vídeo eu estou fazendo também para responder um abençoado que eu coloquei, eu fiz um vídeo chamado Liberdades Gloriosa dos Filhos de Deus e ele fez algumas perguntas ou refutou alguma coisa. Isso é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de esclarecer melhor, né? Então isso é um chá com palavra, os meus programas são chá com palavra. Eu gosto de explicar por que chá, porque hoje existe chá para tudo, né? Chá para você dormir melhor, chá para te dar um gás maior no dia a dia, e chá para desintoxicar, tirar as toxinas, né? E deixar teu corpo mais leve, mais saudável. Certo? Então, isso é um chá com palavra para desintoxicar das toxinas nocivas que o sistema religioso coloca dentro de todo mundo assim que nasce, né? Quando a gente nasce, a gente já começa a ser intoxicado por esse sistema religioso. Então, meu nome é Fernandes, né? Eu estou lá como J. Fernandes, inclusive lá no YouTube é J. Fernandes, tudo plano. jfernandes.mrg, que é o meu Ministério Reconciliados em Graça, @gmail.com. Você pode digitar no YouTube que você vai ver vídeo meu lá, que você pode cada dia mais ser nutrido, alimentado. Bem, então esse vídeo é para responder as perguntas de um amado que me fez algumas perguntas ou refutou um vídeo que eu coloquei lá como Liberdade Gloriosa dos Filhos de Deus. É claro que esse chá aqui tem um tema, e o tema dele é como entender a graça. Para que você fique certo ou inteirado das coisas, eu fiquei 30 anos no sistema religioso evangélico. Eu cheguei lá em 89 e saí em 2019. Eu não saí, o Criador me tirou de lá, iluminou os olhos do meu entendimento e me sacou de lá, e hoje eu sou ministro do Evangelho da Graça, ministro de uma nova aliança. Então eu prego a nova aliança, porque nós não estamos mais no tempo da velha aliança. Então isso deve ficar para trás e adquirir o novo pacto. Bem, mas não é assim que o sistema ensina. As pessoas não sabem o que é a Bíblia. Os evangélicos, me perdoem, eu não estou falando mal dos evangélicos. Eu fiquei lá 30 anos. Olha, eu cheguei lá em 1989, e saí de lá em 2019. Então eu fiquei lá 31 anos, se não me falha a memória. Certo? E 29 anos, 28 como pastor. Eu lembro que quando eu completei 2 anos do meu batismo, teve uma convenção da denominação que eu fazia parte, que eu não chamo mais de igreja, porque não são igreja, certo? Mas chamo de denominação. Ainda amigavelmente, ainda com amor no coração, porque na verdade nem dominação são sinagogas, mas esquece isso aí, vamos lá. E quando eu fazia 2 anos do batismo, eu já dirigia 2 igrejas como pastor. Então eu fui consagrado a pastor em 92 e a bispo em 2008 e saí de lá em 2019. Faz 4 anos que o eterno, o Criador, nosso Papai Deus, me sacou de lá, me tirou de lá. E hoje eu sou ministro da nova aliança. Eu leio a Bíblia inteira, mas se é necessário, mas base de fé é o novo pacto. E um abençoado me refutou e me deu alguns versículos, e eu gostaria de ler apenas um hoje. Ele me deu 3 versículos. No profeta Naum, esse eu vou ler com você, 2 versículos no profeta Naum, um versículo em Romanos 10
e outro em Atos 16. Esses dois que Paulo escreveu, eles citam Paulo, mas não sabem quem foi Paulo, porque é proibido dizer quem foi Paulo, certo? Então, hoje eu vou levar você até uma certa altura, porque ele me falou de salvação que está escrito, crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e a tua casa, etc. E essa outra parte eu vou gravar depois e vai ter a segunda parte. Como entender a graça, aí é a parte 1, essa é a parte 1, e falar da salvação na parte 2, tá? Então eu quero já aqui pedir a você, para você deixar seu like lá no canal. Eu acho que eu mereço seu like. Se você gostar do que você vai receber aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho na posição todas para receber notificação quando a gente subir mais um vídeo, mais um tema lá para a nossa plataforma do YouTube. E se você amar o que você vai receber aqui, divulgue. Faça essa palavra correr. E lá no Facebook, lá eu acho que meu Facebook, eu esqueci até o nome agora. Era Fernandes Casanova, mas agora eu acho que eu mudei o nome. Ou está Fernandes Casanova ainda. Tá? Eu também estou lá no Facebook. Então vamos lá. A primeira coisa que ele me mandou aqui é o seguinte. Ele escreveu no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 e o 3. Vamos ler aqui o 2. Naum, capítulo 1, o versículo 2. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. Se você não sabe o que é furor, é ira. Cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Bem, isso aqui é verdade? Sim, claro, a Bíblia, ela não tem uma mentira na Bíblia. As pessoas inventaram uma mentira, mas a Bíblia, na real, ela é verdade. Agora, os evangélicos, eles não sabem o que é a Bíblia, eles não entendem a Bíblia. Porque eu fiquei lá 30 anos, 29 anos como ministro lá, mas eu não sabia o que era a Bíblia. Por que eu não sabia o que era a Bíblia? O senhor não lia? Uma vez um abençoado me fez a pergunta, e o senhor era tão burro assim, o senhor não lia a Bíblia, não? Olha só. Abençoado, ninguém alcança o nível que eu alcancei lá, se ele pelo menos não tiver pelo menos um básico na teologia. Se ele for burro, ele não passa do banco. Para alcançar o nível que eu alcancei lá, é claro que eu era estudado, eloquente, procurado. Eu tinha um peso lá. Agora o peso que eu tenho é 90 quilos. Estou doido para perder um bocado dessa coisa aí. Né? Mas nós não entendemos porque está com o entendimento cego. Enquanto Cristo não abrir o teu entendimento, você nunca vai entender o que é a Bíblia. Porque eles pegam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fazem um pacote só e enfiam nas pessoas. E a Bíblia não é assim não. Não é assim não. Mas vamos lá. Isso aqui é verdade? Sim, claro que é verdade. Vamos ler o outro versículo, o 2, o 3. O Senhor é tardio em irar-se, quer dizer, ele suporta um bocado de coisa. Mas grande em poder, ou seja, ele vai acumulando coisa ruim e depois ele bota uma bomba e mata todo mundo. É isso que quer dizer aqui. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Olha, o caminho dele está na tormenta e na tempestade. Então, eu não quero entrar por esse lado aqui agora, mas se o caminho dele está na tormenta e na tempestade, então não é o diabo que traz a tormenta e a tempestade, é o Senhor que traz. Já para tu estar entendendo um pouco. E na tempestade. E as nuvens é o pó dos seus pés. Papai Deus, eu recebo para mim e para todos que vai ouvir, ver, assistir esse vídeo. E peço que, como a tua misericórdia, ela nunca tem fim,
Eu oro para que os olhos do entendimento dos meus amados e queridos sejam despertados, para eles entender o que eu vou falar aqui. Eu recebo para mim e para todos eles, e assim é. Bem abençoado, para a gente discernir isso aqui, a gente precisa saber que a Bíblia, olha o que eu vou falar aqui, talvez isso aí vai provocar em você, mas fica até o final. Vai levar uns 30 minutos aqui, eu vou fazer tudo para não passar de 30 minutos. A gente já tem 10. A Bíblia, eu digo que ela é um endereço violado. Como assim? Porque a Bíblia não foi escrita nem para mim, nem para você. A Bíblia foi escrita para os judeus. Mas isso foi violado e ficou para o mundo todo sabendo. É ruim, é bom? É bom. Eu digo que é bom pelo lado. Mas a Bíblia de hoje está escrita no teu entendimento. É isso que o Eterno disse. E essa é a aliança que farei com ele depois daqueles dias. Vou imprimir as minhas leis aqui nele. Quando fala lei, não é lei, é a palavra. Mas como tu não sabe disso, aí é preciso que leia isso aqui. Então, isso aqui, abençoado, era um pacto de carne. Isso aqui estava mesclado na lei de Moisés. E a lei de Moisés é uma aliança carnal, uma aliança para carne. Quando eu falo carnal, não é esse carnal do ex-evangélico, que é beber, fumar, se prostituir, não. Carnal é um pacto para matéria, para carne. Entende? E porque era lidado com carne, Deus lidava com carne, então ele deu um monte de regra para ver se as pessoas queriam obedecer a ele ou não, porque era um pacto carnal, um pacto material. Entende isso? Para a gente entender isso aqui, vamos ver um lugar, o Evangelho, deixa eu ver aqui, o Evangelho, ele, mais ou menos, ele explica o que é isso aqui. Ele explica o que é isso aqui. Está escrito na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo é o 24, o 25 e o 26. Vamos nos transportar para a igreja da galáxia e ver o que Paulo falou para aquele povo. Ele não falou nem para mim, nem para você. Quem está falando para você sou eu. Paulo escreveu para a galáxia. Então, por isso que eu estou dizendo que é um endereço violado. Foi escrito para eles lá e não para você e nem para mim. Se você não entender isso, abençoado, você não vai entender nunca a Bíblia. Aí você vai querer enfiar um negócio que não é para você, que não serve mais para ninguém, mas vai enfiar nas pessoas. É isso que o sistema faz. É isso que ele faz. Quer dominar um povo? Meta medo nele. Pelo medo as pessoas se sujeitam a você. Vamos lá. Versículo 24. Isto é usado aqui como ilustração. Antes de eu ler, isso aqui está falando das duas mulheres de Abraão, a Sara e a Agar. Vamos lá. Isto é usado aqui, disse o apóstolo da graça, como ilustração. Essas duas mulheres representam duas leis. As duas alianças, aliás, duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, gerando filho para escravidão. Esta é Agar. Então, você tem que entender isso. Abraão teve duas mulheres. A Agar, que teve o Ismael, e a Sara, que era a legítima, vamos dizer assim. As duas, cada um teve um filho. O Ismael e o Isaac. Mas a Agar representava uma aliança. E a Sara, uma outra aliança. Presta atenção aqui, versículo 2. Agar representa o Monte Sinai, lá na Arábia, correspondente à atual cidade de Jerusalém. A atual cidade de Jerusalém. Mas atual na época que isso aqui foi escrito, abençoado. Não é atual hoje. Entende? Não é atual hoje. É atual na época que ela foi escrito.
Você não pode pegar isso aí e trazer para os dias de hoje como se tivesse sido escrito hoje. Não. Esse negócio que eles usam assim, a palavra de Deus se renova cada manhã. Aí ele enfia uma coisa que não tem nenhum valor mais hoje e eles dizem que tem valor para você. Mas você diz que não tem valor, a palavra de Deus, mas já... Isso mesmo, não tem valor hoje. Já teve valor naquele tempo, para aquele povo e não para você. Para você hoje é outra coisa. Vamos lá. Esta é H, gerando filho. Peraí. H representa o Monte Sinai, lá na Arábia. Corresponde à atual Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Aquela Jerusalém estava, na época que ele escreveu, escravizada com os filhos dela. H é a mãe da escravidão. É uma aliança, representa uma aliança de Moisés. A lei de Moisés era a lei da escravidão, abençoada. A lei que escravizava as pessoas. Agora vamos ver o versículo 26. Mas a Jerusalém celestial do alto é a livre. Está falando agora de Sara. E é a mãe de todos nós. Abençoado, tu não és mais filho da escrava. Porque a escrava era a lei, era quem nascia sobre a lei. Tu és filho da livre, da celestial. Entende isso, abençoado? Agora vamos lá, vamos ver uma coisa aqui. Voltando. Então, quando Deus falou aquilo lá, está certinho, porque era o pacto da lei, da escravidão. Então ele disse aquilo que ele disse, e é real. Mas para o povo de lá, e não para ti. Entende? Vamos lá. Agora eu quero ler com você, eu quero ler agora com você em Mateus 24. Mateus 24. Para você entender isso aqui. 24, versículo 33 e o 34. Vamos ler o 33. Assim também, quando veres todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Abençoado, isso é para raciocinar, tá? Pensa. Como que uma pessoa está próximo das portas e faz 2000 anos e não chegou? Imagina que eu digo que eu vou fazer um churrasco segunda-feira. Aí você vem aqui. Aí segunda-feira eu digo, olha, não deu para fazer hoje, quarta eu faço. Você vem quarta, chega aqui e não tem churrasco. Aí eu digo assim, olha, segunda eu faço. Aí você vem segunda, chega aqui e não tem churrasco. Aí você fala assim, ó, eu não venho mais aqui não, que você fala, mas não cumpre. Você não tem palavra. Entende? Ele falou que aquilo já estava às portas. Estava próximo às portas. Aí vamos lá. Versículo 24. Não, 34. Eu asseguro a vocês, dizendo Jesus de Nazaré. Você acredita no que ele falou ou não? Você dá crédito à palavra dele ou não? Porque nós damos. Nós não damos mais crédito, é a palavra de um homem que sobe no monte e desce com uma garrafa de óleo dizendo que Deus colocou o sangue dele dentro. A isso você acredita. Mas na palavra você não acredita. Vamos lá. Eu asseguro a vocês, dizendo ele, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas se cumpram. Todas as coisas é tudo ou não? Porque isso é uma lista de perguntas desde o capítulo 1. Lê o versículo 1. Lê Mateus 24, versículo 1. Aí ele vai falando e eles vão fazendo pergunta. Quando chega aqui no 34, ele diz assim, eu asseguro a vocês, ele dá uma carta de segurança. É como se ele te desse a garantia, a nota fiscal da garantia. Eu estou assegurando a vocês que não passará dessa geração. Aí os pregadores colocam isso para a geração da gente. Não, abençoado, é a geração dele lá. E uma geração é 40 anos. E ele tinha 30 anos, 33. Com 40, faz 70. No ano 70, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu.
Abençoado, não passará desta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Abençoado, você não está vendo isso aqui? A Bíblia Sagrada, ela não é mais um livro profético. Ela foi um livro, na época que ele falou, era uma profecia, mas hoje é um livro, ficou na história. É um livro histórico. Tudo isso já aconteceu. Tudo já se cumpriu. Antes, isso não vai passar essa geração sem que todas as coisas se cumprem. Eu deixei aqui em Mateus, a gente está lendo aqui em Mateus 24, eu guardei aqui Mateus 5. Mateus 5, no versículo de número 18. Mateus 5, 18 aqui, ó. Mateus 5, 18. Deixa eu ler aqui. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Abençoado, se isso não se cumpriu ainda, eu coloco até outra coisa aqui. Por exemplo, eu ia no centro de Recife, então eu fui de ônibus. Como eu sou preferencial, eu já tenho 70 anos, 70. Então, quando eu subi no ônibus, aqui na avenida, aqui próximo de casa, que eu estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da Grande Recife, aquela cadeirinha da frente ali do lado direito, ali, aquela cadeirinha sozinha, que é reservada para preferencial, então eu sentei naquela cadeira por ela estar vazia. Eu tenho um bilhete que eu passo na catraca e sento lá atrás, mas se eu quiser ficar na frente, eu fico. Bem, aí aqui, essa avenida aqui para chegar em Afogados, que já é Recife, até cruzar, sair de Jaboatão e entrar em Recife, sempre tem muito congestionamento. Aí o motorista era evangélico, aí ele foi falando algumas coisas e ele falou assim, você sabe o que é isso? Falei assim, por favor, diga-me, esclareça o que é. É Jesus que está voltando, ele disse. Falei, ah, é? É? Você tá bom. Então me diga uma coisa, se a gente está indo, não tá? Tá. O senhor disse que Jesus está voltando, então a gente vai cruzar com ele. Se a gente for cruzar com ele, por favor, me apresente ele, que eu quero vê-lo. Você não crê, não? Eu falei assim, olha, eu estou falando o que o senhor disse. O senhor disse que esse congestionamento é por causa que Jesus está voltando. Não foi assim? Foi. Então, se a gente está indo e ele está voltando, a gente vai cruzar com ele. Aí começou aquele clima que você sabe, né? Aí eu falei, você não crê não? Eu falei, abençoado, sabe por que eu não creio? Porque eu não vou crer numa coisa que não é verdade. Eu passei muitos anos crendo nisso, até eu preguei isso. O senhor não é culpado não. O senhor aprendeu isso, mas isso não é verdade. Porque ele disse aqui, ó, nem um jota, nem um tio sai da lei até que se cumpra. O quê? A vinda dele. Lê um versículo acima. Ele falou, eu já estou às portas, já estou próximo. Já estou chegando. Eu estou aqui, mas a minha volta está próxima. Então, se ele não voltou ainda, então tu está debaixo da lei. Debaixo da lei, então tu tem que se circuncidar. Então, tu tem que tirar as mulheres de dentro das congregações, porque elas não entram. Eu duvido que vocês sabem o que é que vocês pregam, que vocês sabem o que vocês dizem. Eu duvido. E eu não estou falando isso contra ninguém, não. Estou falando contra um sistema enganador, mentiroso, que mete medo nas pessoas para dominar as pessoas. Isso é o sistema evangélico e religioso de toda a natureza, mas principalmente os evangélicos. Eu faço uma pergunta a você, abençoado. Se você está esperando Jesus voltar, por que você tem medo que esse dia aconteça? Ora, porque se eu estou esperando uma pessoa chegar, importante para mim, dizer ele vai voltar amanhã, oxe, seja bem-vindo. Por que ficam com medo? Porque você vive debaixo de medo, de ameaças. Entende isso? Vamos lá, vamos lá.
Eu não posso me demorar muito, me deter muito. Então ele diz, até que isso se cumpra, não vai passar essa geração. E naquela geração aconteceu o que ele falou. Entendeu? Se cumpriu tudo. A Bíblia se cumpriu. A lei de Moisés foi cumprida e tirada do meio. Só para complementar aqui, essas duas alianças que as mulheres de Abraão representavam, foi dado a dois homens, cada um homem ganhou uma aliança. Moisés ganhou uma aliança, lá no Monte Sinai, na Arábia. E você não é contra, e você acredita em tudo que Moisés disse, porque eles fizeram você acreditar. E quando eu digo eles fizeram, estou falando do papado de Roma, do ano 80 até o ano 120, mais ou menos, de Cristo, era de Cristo, DC. Eles matavam quem não aceitava a mentira deles, e a pessoa ia nascendo novo e aprender essa mentira está até o dia de hoje. Entende? Quando se diz que Moisés recebeu a aliança, todo mundo aplaude, todo mundo acredita. Mas a outra aliança, que era celestial, a do alto, foi entregue ao apóstolo Paulo, no terceiro céu. E essa é a nova aliança depois da cruz. E essa aliança depois da cruz cancelou a aliança antes da cruz. Não cancelou. Quem cancelou foi Cristo. Substituiu, melhor dizendo, substituiu. Você quer ver aqui? Deixa eu ler aqui no livro de Hebreus, o evangelho que Paulo pregou aos Hebreus. Deixa eu ler aqui para você ver. Hebreus 8:13. 8:13 de Hebreus. Deixa eu encontrar aqui. Hebreus. Está ventando bastante aqui hoje em casa. Eu estou com a porta de casa aberta aqui. Está ventando bastante hoje. 8:13. 7. Está ventando bastante aqui. 7. Onde é que está o 8? Ai, meu Deus. Cadê o 8? 8:13. Olha o que diz aqui. Quando ele fez nova, torna a antiga, torna antiquadra a primeira. Presta atenção. Essa versão aqui está bem esquisita nessa Bíblia, que é da minha esposa. Quando ele fez a nova, torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, depois da cruz ali, a velha se tornou antiquadra, próxima a desaparecer. E quando que ela desapareceu definitivamente? No ano 70. No ano 70 o templo caiu, todas as coisas aconteceram, inclusive o Apocalipse aconteceu. Certo? Tudo aconteceu no ano 70 e foi colocado definitivamente a nova aliança, chamado graça, que tem um evangelho que educa você. O evangelho, ele é educacional. A pessoa prega Moisés, prega Abraão, prega não sei quem, dizendo que está pregando o evangelho. Não, está pregando a lei de Moisés. Ninguém tem interesse de pregar o evangelho, não. Porque o evangelho já te inocenta. O evangelho diz quem tu és. Agora vamos ver Romanos, o que diz Romanos 6, 7 e 8. Foi quando o Senhor abriu meu entendimento, ele mandou eu ler Romanos 6, 7 e 8. Eu prego isso direto, ele falou, não, olhe de novo. Olha, veja com atenção. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 7. Pois quem morre fica livre do pecado. Quem morre fica livre do poder do pecado. Quem morre não pode pecar. Aí o versículo 8. Se já morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com ele, sem pecado. Entende? Um homem pecou, todos pecaram. Um homem morreu, todos morreram. Cristo levou a humanidade para a cruz e matou o corpo do pecado, morreu. Tudo é corpo. Para você entender, deixa eu te falar. Você tem um corpo físico. Olha o que eu estou dizendo. Você tem um corpo físico. Então você não é isso. Então quem é você? Eu vou te falar quem você é no próximo vídeo, na continuação, que esse daqui a pouco a gente vai acabar. Aí eu vou entrar na questão da salvação. Mas primeiro eu vou mostrar quem você é. Eu estou falando que você tem um corpo. Então tudo é corpo. Então olha só. Existe um corpo físico. E existe um corpo chamado etérico. Esse corpo etérico é um corpo de energia, um corpo energético, corpo de energia. Na verdade, esse corpo etérico é o HD. Tudo que tu praticar aqui fica escrito nesse corpo. Aí você tem um corpo emocional, que é o seu corpo de emoção. Isso tudo agora está na mente. Aí você tem um corpo mental, que é o seu raciocínio. Para entender, chama-se de corpo. E você tem um corpo espiritual, que é você. Você está a 5 distâncias disso aqui, ó. Isso aqui é o corpo físico. Tem um corpo etérico, que é o HD. Tem um corpo emocional. Tem um corpo mental para ter o que dá vida a tudo isso. Falando a verdade para você, chamamos de espírito. Espírito é um sinônimo, porque espírito não tem forma. Espírito não pode se ver. Você está se vendo no seu corpo, mas quando você sair do corpo, você é vivo, você sabe que você existe, mas você não pode se ver, porque você não tem forma. Entende? Então o corpo que registrava o pecado, Cristo na circuncisão, não feito pela mão de homem, removeu o corpo do pecado. Aí tu não pode ser mais achado em pecado, abençoado. Tu não podes pecar mais. Entende isso? Tu agora está no Novo Testamento, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, diz que tu és santo, irrepreensível, sem pecado, perfeito, sem nenhum defeito. É isso que tu és. Lá era verdade, mas na cruz ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema. Você quer ver uma coisa que eu sempre falo? Eu não vou ler aqui para não dar muito tempo. Mas você sabe que em João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, se o verbo era Deus, então quem é Deus? Um homem que está lá com a foice na mão? Ou é o verbo? Agora, olha uma coisa que realmente eu bato contra porque está errado. E o verbo se fez carne. Não diz assim? Diz. Mentira. Mentira de quem escreveu isso aí. O verbo não se fez carne, abençoado. O verbo não pode ter sido feito carne. Aí deixa eu te falar. Essa camisa já foi uma peça de pano, não foi uma peça grande, enrolada foi. Ela agora deixou de ser aquela peça para ser uma camisa. Carne, vamos falar de carne seca, carne chamada de charque. Aqui no Nordeste chama charque. Lá para o lado do Sul chama carne seca. Carne seca deixou de ser vaca. Era uma vaca que se tornou carne seca. Se o verbo se fez carne, então ele deixou de ser verbo. Então Deus deixou de ser Deus. Essa palavra é mentirosa. Está expressando uma coisa que não é verdade. O verbo, aí você pode perguntar: oi irmão, ou o que você quiser falar. Então me explica o que é. O verbo encarnou. O verbo tomou forma de homem. O verbo recebeu um corpo físico, um véu de carne. Aí Paulo escreveu isso, sabendo que escrevia lá a igreja do Colossenses.
Deus foi manifestado em carne, se manifestou em carne. Deus, o papai, o criador, se manifestou em carne, recebeu um corpo de carne, chamado Jesus o Nazareno. Deus se manifestou em carne, foi visto pelos anjos, crido pelos homens e recebido em cima da glória. O Pai, Deus, se fez carne. Se fez carne, não, encarnou. Se manifestou em carne. Porque ele não se fez carne. Se ele tivesse sido feito carne, então ele tinha deixado de ser o que ele é. Então tem coisa aqui, é mentira? Não, o jeito de falar para você é mentiroso. O jeito é mentiroso. O jeito não é verdade. Porque ele não se fez carne, ele encarnou. Ele habitou num corpo de carne. Então ele não se fez carne, ele habitou num corpo de carne. Entende? Tem tempo de carnaval, agora a pessoa faz o baile de máscara, né? A pessoa colocou uma máscara, mas ela não se fez máscara. Ela está usando uma máscara. Entende isso? Para você saber as coisas, como que funcionam, abençoado. Então vamos lá. Vamos ver agora Romano que diz 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça abunde ou aumente? Porque Paulo vinha do capítulo 5 dizendo que aonde o pecado abundou, a graça superabundou, e estava explicando isso para os romanos. Então alguém fez como uma pergunta a ele: então a gente tem que viver pecando para que a graça seja cada dia mais na nossa vida? É isso que eu estou entendendo. Porque a graça, as escrituras foi inspirada. Toda a escritura foi inspirada por Deus. A escritura, nesse livro aqui, ó, tem escritura, tem história e tem o evangelho. Então, as escrituras foram inspiradas. E uma pessoa inspirada é fácil de você conhecer. A pessoa, eu dirigi carro há muitos anos, né? Eu sou motorista, ainda dirijo, mas eu como empregado, caminhão, carreta, ônibus, tudo. E o motorista inspirado é fácil de entender, ele dá nó em pingo d'água, ele passa onde ninguém passa. Hoje eu estou inspirado. Aí é fácil você ver as pessoas inspiradas para pregar a lei de Moisés. Mas o evangelho não é inspiração, é revelação. O evangelho é um mistério abençoado. Se Deus não abrir os olhos do teu entendimento, tu não vai entender isso que eu estou falando nunca. Tu vai até ver, mas está escrito, mas você não pode crer. Porque o véu está posto. Continuaremos pecando, ele não estava entendendo nada, sabe? Aí o versículo 2 diz assim: de maneira nenhuma, cara. De maneira nenhuma, rapaz. Está ficando maluco? Nós que morremos para o pecado, como podemos viver nele? Tu está morto para o pecado. O corpo que resiste ao pecado foi lançado fora. Então, tu morreu para o pecado morreu para você. São dois defuntos. Você não pode pecar. Você não tem opção de pecar. Aí alguém pergunta para mim: e matar um é o quê? Crime, cara. Crime. Crime, é um crime isso, rapaz. Você faz isso e vai para cadeia. Isso é crime. Não é pecado. Quando que Deus disse que Israel pecou porque matou alguém? Ele pecou por outras coisas, mas por matar ninguém não. Eu só estou te mostrando que é o que não é pecado para Deus. Então, os evangélicos não sabem o que é o pecado, não conhecem o que é o pecado. E eu não estou falando mal de ninguém não, abençoado. Tu és a amada do Senhor. Tu és valioso, tu és um tesouro em vaso de barro. Tu és um ser divino. Só que tu está vivendo uma história mentirosa que contaram. De maneira nenhuma, irmão. Nós que morremos por pecado, como vivemos nele? Ou seja, para terminar aqui, antes da cruz, abençoado, as pessoas estavam mortas nos pecados. Não era você, que você não estava antes da cruz. Você não pode dizer que você foi um pecador. Não. Foi um pecador quem estava vivo antes da cruz. Então, antes da cruz, morto nos pecados.
depois da cruz, morto ao pecado. Tu estás morto ao pecado. Tu não sou um pecador, tu sou um santo, santificado e até glorificado. Tá bom, abençoado? Eu espero ter ajudado você e a gente se vê no outro vídeo, né? Numa outra oportunidade, ok?